Você já ouviu falar de um fungo que invade o corpo de um inseto, toma o controle do sistema nervoso e nasce através da cabeça? Parece coisa da série do Netflix, né? Um episódio bizarro de The Last of Us. Mas não é ficção, é natureza, esse fungo existe e o nome dele é Cordyceps. Agora calma, antes que você ache que ele vai sair da cápsula ou da sua tintura e tomar conta da sua mente, respira, porque nos seres humanos o Cordyceps aumenta a energia, disposição, resistência física, força e melhora a saúde do pulmão. O Cordyceps ele é um gênero com mais de 700 espécies, a maioria parasita, se infiltra em insetos vivos, toma conta do tecido e frutifica como alienígena saindo pela cabeça, um verdadeiro zumbi biológico. Mas existe uma exceção poderosa, segura e revolucionária, o Cordyceps militaris, diferente do seu primo Cordyceps sinensis, que é caríssimo e raro, porque ele se desenvolve nas larvas de mariposa do Himalaia e que custa entre 20 a 25 mil dólares o quilo. Isso mesmo, se você comprou um suplemento com Cordyceps sinensis e não pagou o preço de um rim, provavelmente você está consumindo ou consumiu outra coisa. Já o Cordyceps militaris é cultivado de forma vegana, ética, em substratos vegetais, como arroz e soja. E tem mais, ele possui concentrações ainda maiores de cordycepina, o composto bioativo que é exclusivo do Cordyceps e responsável pelos grandes benefícios desse cogumelo. Imagina que suas células são pequenas fábricas de energia. Todo dia elas precisam produzir o ATP, o combustível do seu corpo. O Cordyceps ele age como um engenheiro bioquímico silencioso. Ele entra nas mitocôndrias e estimula a produção de ATP com mais eficiência. Não é como o café, ele não dá um pico de energia, fazendo com que você depois se sinta cansado. É energia limpa. Ele mantém o estímulo durante o dia, permitindo que você tenha disposição para todas as tarefas do dia. Um estudo publicado no Journal of Dietary Supplements em 2018 mostrou que o uso contínuo do Cordyceps militaris por apenas 3 semanas aumentou a resistência física em 15%. Outro estudo com atletas relatou 12% a mais de tempo de atividade física até a exaustão, mais força, mais fôlego, menos fadiga e maior recuperação muscular. Mas a história mais incrível aconteceu em 1993, no Mundial de Atletismo. A seleção feminina da China entrou como coadjuvante e saiu quebrando recordes mundiais. A mídia surtou, doping, esteroides, manipulação genética, nada foi encontrado. O treinador, ele revelou. O segredo delas era um tônico chinês ancestral, o Cordyceps. A ciência investigou e o que eles descobriram foi impressionante. Maior VO2 max, melhor oxigenação muscular, menos ácido lático acumulado, o que significa só uma coisa: mais força, mais explosão, mais tempo em movimento e melhor recuperação muscular. Não era doping, era o que eu chamo de biotecnologia da natureza. Se você treina com carga ou está começando agora, o Cordyceps pode ser o desbloqueio que você nem sabia que precisava. Ele aumenta a força de contração muscular, reduz o tempo de recuperação entre séries e dá ao seu corpo uma sensação de consistência. É como se você fizesse um upgrade no motor de energia do seu corpo. Agora, se você faz TRT, que é terapia de reposição hormonal, é fundamental entender que o Cordyceps militaris pode ser um aliado estratégico. Ele não substitui o tratamento, isso precisa ficar muito claro, mas ele entra como uma espécie de guarda-costas natural do seu eixo hormonal. Estudos indicam que ele pode estimular diretamente as células Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. Em um estudo publicado no International Journal of Industry Entomology, o extrato do córtex de frutificação do Cordyceps militaris elevou significativamente os níveis de testosterona em ratos. E não para por aí. Outro estudo mais recente, de 2023, mostrou que o Cordyceps protegeu os testículos de danos causados por estresse oxidativo, mantendo os níveis de testosterona e o número de células de Leydig mesmo após a exposição da fumaça do cigarro. Um reforço real ao eixo HPT, o sistema que controla a produção hormonal. E o mais importante, ele pode ajudar a amortecer os efeitos colaterais silenciosos que muitas vezes acompanham a reposição, como irritabilidade, retenção e a temida supressão natural. É como dar ao seu corpo um parceiro que ajuda a equilibrar os impactos do tratamento sem gerar mais carga. E falando em inteligência, o Cordyceps é um adaptógeno, e isso muda tudo. O Cordyceps é um adaptógeno e entre os cogumelos medicinais ele é considerado um dos mais potentes da natureza quando o assunto é vitalidade física, disposição e resistência ao estresse físico. Ele não dá um pico de euforia,
ele dá consistência, uma energia limpa que mantém durante todo o seu dia. Estudos mostram que o Cordyceps militaris ajuda a manter os níveis de cortisol sob controle e pode aumentar naturalmente o óxido nítrico no corpo, o que melhora a circulação, a oxigenação e a sensação de vigor geral. Em uma revisão publicada no Biomedicine e Pharmacotherapy 2021, os autores destacam que o Cordyceps atua como um promotor de desempenho físico, com efeito antifadiga, antioxidante e imunomodulador, sustentando o corpo sob estresse prolongado. Você sente mais gás, mais vontade, como se de repente tudo tivesse um pouco mais ao seu alcance. Na medicina tradicional chinesa, o Cordyceps é conhecido como um tônico dos pulmões. E a ciência confirma. Ele reduz inflamação pulmonar, regenera tecidos danificados e melhora a função respiratória. Um estudo com 120 pacientes com asma mostrou melhora significativa na função pulmonar e na qualidade de vida após 3 meses de uso. Se você sente que nunca mais respirou direito depois de uma infecção, especialmente o pós-Covid, o Cordyceps ele pode ser exatamente o que o seu corpo está pedindo em silêncio. E o sistema imune? O Cordyceps não estimula, ele modula. Se o seu corpo está vulnerável, ele fortalece. Se ele está em guerra consigo mesmo, ele acalma. Isso se chama imunomodulação bidirecional. Um exército inteligente que pensa antes de atacar. Agora, tem outra área que o Cordyceps influencia e pouca gente fala, a libido, a vitalidade sexual. O Cordyceps ele não é um afrodisíaco de farmácia e nem se propõe a isso. Ele atua no eixo HPT, aquela estrada hormonal que conecta o cérebro, a hipófise e os testículos. Melhora a circulação, estimula a produção hormonal e potencializa a sensibilidade. Não é uma explosão falsa, é um retorno ao brilho, ao desejo real. Estudos demonstram que o Cordyceps militaris melhora a função erétil e eleva a contagem de esperma. Em um estudo publicado no Biomed Research International, ratos diabéticos tratados com Cordyceps apresentaram aumento nos níveis de testosterona, atividade de óxido nítrico na síntese peniana e pressão intracavenosa, indicando uma melhora na função sexual e na saúde reprodutiva. E é sempre bom lembrar que estamos falando aqui do Cordyceps que vem dos corpos frutíferos, não do micélio em arroz ou outros substratos, como já explicamos no vídeo sobre extração. O Cordyceps ele não é hype, não é moda, não é milagre. É ciência viva, é tradição milenar, é tecnologia natural. Se você busca energia sem cafeína, clareza sem ansiedade, potência sem agressividade, talvez o que você está procurando não seja um estímulo. Talvez você esteja buscando uma reconexão e o Cordyceps é o meio que você tem para conquistar isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!